As verdades que não falam para você sobre faturar mais de 100 mil por mês com agência de tráfego pago, com as prestações de serviço no geral, né? O meu foco aqui é em tráfego pago, mas isso serve também para quem é prestador de serviço de social media, de criação, de foto e vídeo, de tráfego para lançamento, para e-commerce, qualquer coisa, enfim. O que eu quero dizer para você é a verdade mesmo, cara, os bastidores, por trás desses bastidores, porque nós já estamos aí com a nossa agência há 6 anos no mercado e já fazem pelo menos mais de um ano aí que a gente já fatura mais de 100 mil por mês, todos os meses. E eu queria dizer para você o lado que ninguém fala, né? Que não é essas coisas que talvez usam para fazer brilhar os seus olhos, para que você possa comprar um curso, uma mentoria, ou de certa forma acreditar que aquilo ali de alguma forma passa credibilidade. Porque eu vejo que esse é um fator sim que demonstra, né, que nós temos conhecimento e temos capacidade de realizar isso, mas não é só isso que conta, porque o que conta realmente é o quanto sobra disso todo mês e o quanto você consegue gerar a mais com isso, o quanto você consegue administrar esses recursos, o quanto você tem de mentalidade para reinvestir esses recursos. Então, eu constantemente falo com diversos gestores, donos de agência, que a gente fala por consultorias, né, no meu curso, enfim. E eu vejo que existe uma mentalidade da galera, que é um dos pontos, né, do por trás de faturar mais de 100 mil por mês, que é com relação ao investimento em estrutura. Eu vejo que as pessoas elas têm uma facilidade de investir em coisas que são para elas mesmas. Então, você faturar isso sozinho, lógico, depende do seu segmento, talvez com lançamento, talvez com perpétuo, 1 ou 2 pessoas consigam fazer isso sozinho. Um audiovisual, né? Mas o meu foco aqui é falar da minha experiência com agência de tráfego pago, ticket médio padrão ali de R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês, né? Pensando aí que você fature 100 mil justos, né? Deixa eu fazer uma conta básica aqui, ó, 100 mil dividido por 1.500 por mês, nós estamos falando de você ter 66 clientes na base. Então nós estamos falando aí de você ter de 60 a 100 clientes, tá? Vamos colocar isso aí, de tráfego no modelo básico ali, no modelo tradicional, que é o que a maioria consegue. Poucos conseguem fazer agência de segmento, né, de alto padrão, agência que cobra 3, 4, 5 mil, são poucos. Tem alguns que têm alguns clientes desses, mas não todos. Então assim, eu estou falando aqui do geral. E o pessoal tem esse costume, cara, de investir em si mesmo, de investir em mentoria, consultoria, mastermind, que se você for fazer uma conta básica, o cara participa de um mastermind, o cara participa de 2 consultorias, o cara tem um monte de curso, que às vezes é parcela de curso que ele paga. Aí tem as viagens que faz no ano para esses encontros do mastermind, às vezes 2 vezes no ano. E se for somar tudo isso, cara, que o cara gaste 100 mil por ano nisso, porque tem mastermind que custa 60 mil, tem mentoria que custa 20 mil, então só aí já é 60, 180 mil, fora os cursos, parcelas, fora as viagens, hotel, né, que tem que ficar 2, 3 dias, isso vai grana. Então digamos que você, né, em um ano você gaste 100 mil por mês, são R$ 8.300, né, 8.333 só de investimento em você mesmo, em conhecimento. Isso é muito bacana, eu vejo muitas pessoas realizando muito isso é o que a galera mais almeja. Só que, cara, muitos nem estão no patamar de 100 mil, já estão investindo isso. Você tem noção que você está investindo 8% do seu negócio em conhecimento, cara, e muitas vezes você vai perguntar pro cara, ou às vezes o cara vai no mastermind desse, e aí você fala, e aí, você tem algum colaborador seu que ganha 8 mil por mês? O cara não tem. Ou você tem colaboradores que ganham bem por mês, ou você tem tal ferramenta, ou você sequer paga o salário de um colaborador, mesmo ele não estando trazendo retorno agora, mas está investindo em alguém para trazer e capacitar na sua equipe. Muitas vezes o cara só contrata quando ele precisa. Se for para ele contratar, para o cara ficar 2, 3 meses ali em fase de aprendizagem cara, para escalar de vez ali mesmo, já preparar a casa, né? Ou contratar mesmo antes de estar preparado, isso o cara não quer fazer. Então eu vejo que esse é um dos principais pontos, cara. As pessoas elas não estão dando valor porque realmente precisam para uma agência de tráfego crescer, que é estrutura e pessoas. Então, por trás desses 100 mil aí faturados, né, existe essa mentalidade que tem que ser mudada, que não é só investir em você mesmo, isso é muito importante, isso talvez te fez chegar aos 100 mil ou
talvez vai te fazer chegar aos 100 mil ou te mantém nos 100 mil, né, ou mais. Porém, cara, você precisa direcionar melhor o seu investimento e saber o momento de parar, de saber encerrar o ciclo de uma mentoria, de uma consultoria, né, enfim. E eu não estou falando isso contra nós mesmos. Eu presto consultorias e mentorias aqui, um valor muito mais excessivo, né, do que algumas que você vê por aí. Mas é outra proposta também, enfim, eu entendo a proposta da experiência, já participei, mas eu vejo que tem que entender o sentido e até quando faz o sentido para você estar, né, porque você não pode deixar de investir em você mesmo, mas entender os níveis de investimento que você faz ao longo do tempo e o momento deles, né? Mas isso nem é o principal fator aí, né, dos bastidores e por trás desses 100 mil por mês, porque dentro disso nós vamos ter impostos, né, que você tem que pagar, o sócio, o governo, né, de 10% a 12%, dependendo da contabilidade ali, você consegue dar uma economizada, mas vamos supor que é 10 mil aí por mês só de impostos, né, é 90 mil. Né? Aí você tem funcionários, cara, por mais que você tenha poucos funcionários, vamos dizer, para uma agência aí que cuida de 70 clientes, né? Cada gestor cuidando de 15 contas, você precisa de no mínimo 5 gestores ali. Um salário médio aí com bônus, né? Aquela coisa toda ali de R$ 2.500 vezes 5 gestores, já são 12.500. Então, assim, 12.500 aí representam uma grande quantia em porcentagem do seu faturamento, né? O que a gente tenta praticar aqui é de 20% a 30% com colaboradores e prestadores de serviço, né? Bonificações. Eu estou falando só de gestor, você tem que ter equipe de venda, né? Talvez 1 ou 2 closers, um SDR e um closer. Então é mais 2 salários ali. Você precisa ter um designer ou algum prestador de serviço de design, de vídeo para editar, então é mais salários. Então a principal faixa de gasto, né, de investimento na verdade, é com equipe. Para você sustentar isso tem que manter uma equipe saudável, porque também se for depender só de você e o dia que der algum problema, o dia que você quiser tirar um descanso, tirar umas férias, então você vai construir um negócio para ficar ali, né, só para você, não vai multiplicar isso, né? Então eu vejo que esse é um padrão que as pessoas têm que quebrar aqui. Para faturar cada vez mais, você precisa multiplicar esse dinheiro. Ele não pode ficar só em você ou canalizado em você, no máximo 2, 3 pessoas. Até mesmo para aqueles que têm boas margens, né? Você pega um cara que trabalha com lançamento e produto, às vezes ele faz isso por mês, 100 mil por mês ali, só com 1 ou 2 experts, né? Dependendo, faz algumas ações de lançamento, trabalha alguns no perpétuo, trabalha alguns funis. Mas mesmo assim, ele vai precisar de cara, às vezes, para fazer as automações dele, vai precisar de um designer e vai precisar de um gestor de projetos, gestor de tráfego, se o próprio dono não fizer, né? Então é uma equipe extremamente enxuta, negócios enxutos assim são muito bons, mas eu vejo que até esses, para crescer mais, vai ficar até nesse patamar até quando? Ou se estiver bom assim, lucrando, tirando impostos, tudo ali 60, 70 mil por mês, tá ótimo, né? Mas eu vejo que você pode ir além. E esse ir além tem a ver com multiplicar esse recurso, tem a ver com o primeiro assunto que eu falei, e esse segundo assunto tem a ver com pessoas, né? E eu vejo que as pessoas não falam sobre isso, elas querem que você fature os 100 mil, mas elas não te explicam muitas vezes ali o que está por trás de faturar esses 100 mil. Então eu vejo que isso é algo que você precisa se atentar. E aí, obviamente, o que mais vem além disso? Você precisa investir em ferramentas. Então tem ferramentas que você vai investir, ferramentas de inteligência artificial, de automação, a maioria em dólar, né? Ferramenta de gestão, CRM. Cara, se for pegar um pacote total disso daí, é uma grana que vai por mês. Tem alguns cursos que você vai acabar comprando para algum colaborador, algum curso mais express ali que você viu e falou, cara, eu preciso desse conhecimento. Tem eventos que você vai, fora eventos de mastermind e de consultoria, você tem eventos, né? Eventos de marketing, eventos do seu segmento que você atua, nisso que você vai em 3, 4 eventos por ano, passagem, hotel, gasolina, alimentação, e às vezes você leva mais uma pessoa com você e paga tudo. Então assim, esses custos também têm a ver com isso, tem a ver com esse tipo de investimento. Aí dependendo, infraestrutura e equipamentos, então você vai ter equipamentos, notebook, microfone disso aqui, R$ 1.200, celular do ano, iPhone 16, né, R$ 9.000, R$ 8.000, tripé, iluminação, decoração. Isso mesmo que você esteja no home office, você precisa de uma estrutura mínima ali para você rodar, e às vezes você comprou algo parcelado, enfim, mesmo, né, se você juntou para pagar à vista, descapitalizou do caixa da empresa, então às vezes você precisa comprar algo para algum colaborador, e se você tiver um espaço físico ainda, que é o nosso caso, aí você tem custos do presencial, que hoje nossos aqui variam entre
de 10 a 15% do nosso faturamento é dedicado ao presencial. Mais pesado é aluguel, aí tem água, luz, ar-condicionado, né? Tudo isso você tem na sua casa também, só que, né, vamos dizer, seu aluguel é de um cômodo, então até isso eu faria proporcional ali, para quem trabalha em casa. Não é o meu caso, trabalho na agência mesmo, enfim, estamos investindo em infraestrutura, porque a gente acredita que isso também é um investimento em pessoas, porque elas vão estar em um ambiente agradável e vão multiplicar, vão produzir melhor e mais. Então, o nosso modelo de negócio, ele segue essa linha de produzir mais, de fechar mais clientes, de reter mais clientes, porque a gente trabalha nesse volume. É nisso que a gente faz a operação ficar lucrativa, né? E ficar, né, que tenha um bom rendimento por mês. Mas, se você for tirar todas essas linhas, aí você chega ali em níveis de lucratividade, de 20% até 40%. 50%, 60% são para agências mais enxutas, que o cara vai ficar no mesmo faturamento por muito tempo, a não ser que o expert dele cresça muito. Então, assim, são pontos fora e cima da curva, que depende de fatores extra que você não controla, como experts ou como momento do mercado, mas e você manter isso constante? Aí é outros 500, né? Mas de 20% a 40%, por quê? Quando eu vejo que é 20% ou menos, é quando você está no momento de investir mais. Então, você está realmente no momento, às vezes, de investir no mastermind, num evento, num lugar físico, né, num novo espaço, em equipamentos, em uma viagem que vai te proporcionar um conhecimento e uma experiência. Então, você está abrindo mão de um lucro, né, para o caixa da empresa e investindo em algo, né, que vai agregar. E um parênteses aqui, caixa da empresa. Existe o caixa da empresa, reserva de emergência da empresa, CNPJ. O seu CPF recebe um Prolabore. E você tem que julgar que o seu Prolabore seja o que você pagaria para outra pessoa fazer a função que você faz aí na sua operação. Isso é muito sério, cara. Isso a gente pratica desde o começo e nos ajudou muito a organizar e a crescer gradativamente. Então, por mais que a gente estava faturando lá 20 mil, 30 mil, né, nos primeiros períodos ali, nosso Prolabore se mantinha fixo ali por um bom tempo. A gente foi aumentando ele gradativamente, de acordo com o crescimento da empresa e o nível de complexidade até das nossas funções ali. Mas voltando para essas linhas, né, de faturamento ali, a margem de lucro, quando eu vejo que é 20% ou menos, é quando você está no momento de investir, de escalar. Às vezes você vai botar uma grana em tráfego ali por mês, que também é um outro investimento que tem que fazer, tráfego pago para o seu próprio negócio, para fechar clientes. Muitos não investem, o cara investe 5 mil, 10 mil reais na mentoria e não investe em tráfego pago para ele mesmo, e aí não cresce. Então eu acho isso, cara, uma coisa assim que eu fico, meu Deus, como pode? Você não investe no seu próprio negócio? Tá certo que investir em conhecimento mastermind é para o seu próprio negócio, mas chega uma hora que você tem que virar essa chave. Então, eu estou falando de forma solta aqui, várias informações, porque eu estou debatendo, eu estou, né, até abrindo a visão de vocês em relação a isso. Então, não necessariamente está seguindo uma ordem, uma planilha aqui. É um vídeo mais informal aqui mesmo, para vocês entenderem a dinâmica. Então, se você for chegar nesse patamar de 20% ou menos, é no momento de investir, de escalar a agência. E aí, de 30%, 40%, momento mais saudável, boa gestão, time eficiente, produzindo o máximo que ele consegue produzir, que isso é um fator também. Às vezes você tem pessoas no seu time que pode produzir mais, então você pode fazer mais dinheiro com o que você tem hoje, sem precisar investir mais. Então isso é um fator também, que não é só a gestão financeira e administrativa, mas sim a gestão de recurso humano mesmo, de pessoas ali produzindo mais. E aí isso tem tudo a ver com o pessoal. Porque às vezes você não vai conseguir economizar em nada, não vai conseguir tirar nada de nenhuma linha ali de gasto, né? Enfim, de investimentos, de gastos, né? De custos, né? Também. Mas você consegue espremer mais quem está ali para que isso possa aumentar o seu faturamento. Então eu vejo que essas nuances, essas questões, né? De quem fatura acima de 100 mil, eu pelo menos nunca vi um vídeo, nunca vi ninguém falando sobre isso. Né? Ou talvez se você já viu, foram informações soltas, mas eu vejo que você abrir os olhos para isso, né? Antes mesmo de faturar os 100 mil, já vai fazer você chegar lá com o pensamento adequado mesmo, ou o mais adequado possível, para que você possa focar no que é necessário, que é o que eu falei desde o começo do vídeo. Estrutura e pessoas. E não se iluda achando que os 100 mil ali é o auge, não é, apenas o primeiro passo que você conseguiu atingir. Agora é hora de multiplicar isso. Agora é hora de investir mesmo, de reinvestir. Você já consegue tirar um Prolabore bom que talvez cubra os seus custos e deixe você feliz da vida aí. O resto, caixa, reinvestimento, crescer, multiplicar.
E eu acho que isso é o que pouca gente fala. Porque se for pegar uma empresa que fatura 100 mil e o lucro você ficar tirando para você mesmo, você não tem uma empresa, tem um caixa eletrônico ali que não cresce, né? Que para crescer precisa desse tipo de investimento. E nada melhor do que você investir na sua própria empresa. Para fechar esse assunto, muitas pessoas falam, vou investir em bolsa, investir em terreno, investir isso aqui. É legal você diversificar, né? Beleza, cada um tem o seu padrão de investimento. Mas meu padrão de investimento eu preciso investir no meu negócio. Se eu não acredito no meu próprio negócio de reinvestir nele, então talvez, será que eu estou no melhor negócio? Será que eu não tinha que estar mexendo com outras coisas? Eu vejo que outros negócios é para quem já está num outro patamar de milhões, múltiplos milhões. Aí eu vejo que sim. Caso contrário, você tem, né? Vou pagar uma parcelinha de um terreno, vou comprar um negocinho aqui, vou investir ali numa renda fixa. Isso, cara, eu vejo que você tem que reinvestir o máximo que você conseguir no seu negócio. Esses outros investimentos é para título de reserva de emergência, é para o seu investimento pessoal, né, do seu Prolabore, se sobrou o seu dinheiro ali, você investe o seu pessoal ali, né, mas a empresa eu vejo que é isso. Então eu quis compartilhar essas coisas com vocês, abrindo mesmo a visão, né, referente a que não te contam sobre faturar 100 mil, espero que possa ter feito sentido aí, ou abrir a sua mente para alguma coisa. Se você quiser contar com a gente aí em algum momento específico que você esteja, preencha aqui esse formulário abaixo para você falar com o nosso time e a gente te ajudar, né, de acordo com o seu momento aí. Fechou? Abraço, até o próximo vídeo.